É isso que fanboy mequetrefe não consegue entender. Analisar uma luta, às vezes, significa dar a vitória pro personagem que você gosta menos. Com isso, inclusive, você honra o personagem que você gosta. Você tira esse teu lado de fanboy e tá realmente analisando. A gente não tem que gostar do personagem só porque ele é poderoso ou não poderoso, né? Você pode gostar do Homem-Aranha, o Homem-Aranha jamais vai vencer o Superman. Você que tem Kryptonita, então não tem a ver com o poder o seu gosto pelo personagem. De um lado, a gente tem o assassino dos deuses do Olimpo, o fantasma de Esparta, Kratos. Do outro lado, o capitão da 11ª divisão da Gotei 13, o mais badass do Bleach e um dos meus personagens favoritos dos animes de todos os tempos, Zaraki Kenpachi. Bem-vindos à Batalha Mortal. Peter aqui. Nerd, você assistiu a última matemática da vitória onde a gente pegou o campeão da última Batalha Mortal e colocou pra disputar contra vários personagens? Parte 2? Não era aquilo lá, não era tipo... Eu assisti, não era o completo, não? Achei que era só aquela luta lá que eles tinham. Manel, o Minato daria um blitz no Deidara? Acho que sim, tá? A galera acha que é absurdo, mas não é. O Minato é outro nível de velocidade. Fiz até um vídeo no canal principal, Nação Nerd, depois confere lá. A verdadeira velocidade do Minato. Depois analisa. Tá muito acima do Deidara, muito acima. Tipo, não tem nem comparação. Da ficção tá lá na nossa comunidade da Sparkle, é grátis. Outros vídeos sendo postados lá. Vai ter uma saraivada de novos vídeos chegando também, então tá aqui embaixo o link na descrição. Conhece a comunidade? Vai ser bacana saber que você tá participando e assistindo os novos vídeos da gente. E o campeão dessa Batalha Mortal vai estar lá na Sparkle. Conto com você, hein? Link aqui embaixo na descrição. Condições de batalha. Isso que eu vou falar agora vai fazer muita diferença na análise, ok? Porque a história do Kratos passa por muitos upgrades de poder. Mas quando a gente analisa um personagem de anime ou de quadrinhos, normalmente a gente considera o potencial máximo dos personagens. Só que só as habilidades e equipamentos que ele não tem eventualmente perdido durante a história. Por exemplo, na luta do Sonic contra o Goku, a gente não considerou o Goku com o Migate no Goku completo, porque né, ele próprio disse no último episódio do Dragon Ball Super que ele tinha perdido aquele poder. E é por causa disso que os atributos físicos do Kratos vão ser analisados em todos os jogos oficiais. Só que as armas usadas aqui vão ser as do God of War 3, ok? Já que ele sempre perde os poderes que acumulou no jogo anterior. Já o Kenpachi é mais tranquilo, né? A gente vai se basear no anime e no mangá, sem considerar os spin-offs, claro, e os filhos dos animes. Poderes e habilidades. Depois de adquirir o poder necessário para varrer o chão com a cara de deuses, o Kratos acumulou um bom número de habilidades e equipamentos que são, vamos lá, super força, super velocidade, super resistência, magia. E como parte do arsenal dele, ele vem com lâminas do exílio, lâminas de Hades, arco de Apolo, chicote de Nêmesis, botas de Hermes. Não, sem maldade, o Kratos no God of War 3 ele é muito forte, mano. Muito forte. O Deidara é subestimado em todos os lugares. Não acho ele subestimado, não. Vou te falar uma parada aqui que, por exemplo, isso, a rapaziada tira isso aqui, né, usam esse argumento no caso para poder desmerecer o personagem. Quando o Deidara ele enfrenta o Gaara, a galera sempre mete aquele louco, né? O Gaara não ganhou porque ele tinha que proteger a vila. Então, nesse sentido, se ele não tivesse que proteger a vila e fosse um X1 naquele cenário, ele venceria. Só que a galera esquece que o Gaara estava no cenário favorável à luta, né? Ele estava no deserto. Deidara não podia finalizar ele porque ele tinha que capturar o Jinchuriki vivo. Entende? Pra mim, eu acho que o Deidara vence se fosse uma luta até o final pra finalizar. Eu acho. Tá vendo que eu sou contra a maré? Eu sou contra o que a rapaziada pensa? Eu não subestimo o personagem e nem superestimo. Eu coloco ele no nível que ele tá, entendeu? Naruto vs Luffy, quem ganha? Complicado, tá? Eu diria 50-50 porque o Luffy no Gear 5 tá muito forte. Ia depender de quem usasse os hacks primeiro. E se o Kakashi usasse o jutsu de ocultação da névoa no Shippuden? Era bom para counterar o Sharingan. Ele usa em fillers. Fuyuchi, salve, mano. Brabo. Criador de conteúdo, hein, rapaziada? Depois confere o canal dele lá, hein. Brabo. Mandou duas vezes. Fuyuchi. Vídeo já tô ligado. Mais tarde eu vou ver. Show, hein? Quero ver esse react. Então bora ver. Vamos ver se o Peter vai analisar friamente ou como fã. Conhecendo ele, se o Kenpachi perder, ele não vai fazer manobras mentais. Eu assisti Thunderbolts. Loucura.
eu afirmar que o Sentinela vence o Thanos? Não, porque ele vence o Thanos. Ele vence. Na minha opinião, ele vence. Aparece Hulk, Superman e Garou. Então, é a continuação lá, pô. Já não é Goku contra Saitama. Ou eles continuam lutando? Sasori é superior ao Deidara. Não vejo ninguém falando essa verdade. Aí eu já não concordo. Pra mim, o Deidara é superior. Cestos de Nemeia, que são as manoplas do Hércules, cabeça de Hélios, espada do Olimpo. O Kenpachi não tem poderes e nem um arsenal tão variado, mas ele compensa isso com poder bruto esmagador. Então, para a lista de habilidades dele, a gente tem invisibilidade própria dos Shinigamis, super força, super velocidade, super resistência, capacidade de correr no ar, manipulação de Ryatsu ou simplesmente Zero. Poder destrutivo. O Zaraki Kenpachi é possivelmente um dos mais poderosos capitães da Gotei 13 e com certeza é aquele que mais se diverte com uma luta, né? Ele adora uma luta, adora sangrar, ele adora essas coisas. As lutas mais intensas, mais radicais, ele vê só como uma oportunidade para liberar o poder dele. Ele é radical mesmo. Não, e não libera todo, né? É como se ela existisse para dar sentido ao poder que ele é capaz de liberar. É assim. Traduzindo isso em efeitos, vamos lá. Com uma simples balançada de espada dele, ele consegue cortar nada menos que um arranha-céu. Isso antes do time skip, ou seja, nessa época ele ainda estava bem nerfado. Depois do time skip, ele comprou briga com um dos clones do Iwatch, e o único golpe do Kenpachi que foi bloqueado pelo clone... Engraçado, né? Teve um vídeo que eu falei Iwatch aqui no YouTube, e a galera me crucificou. Me crucificou. O Peter falou aí, deixa eu ver, ó, nos comentários do vídeo dele. Eu tenho certeza que ninguém comentou esse tipo de coisa. Certeza. Ó, você não vê, mano. Você não vê. Porque, tipo, se escreve assim, né? Mas se pronuncia Yuha Barra. Destruiu a galera é bem chata com essa parada. E a gente pode ter até uma ideia do nível de destruição vendo o tamanho da explosão comparado aos prédios ao redor dela, né? Ainda antes do time skip, enquanto ele lutava lá contra o Ichigo, uma única colisão, o impacto foi tão forte que causou o desmoronamento de 6 prédios. E lembrando, isso foi no momento em que o Kenpachi estava mega se contendo. Mas depois do time skip, provavelmente o maior feito destrutivo dele foi ter obliterado completamente um meteoro que causaria total destruição da Seritei. Isso porque, de acordo com o mangá, a Seritei é tão grande que levaria 40 dias para andar por toda a Seritei. No caso, seria 10 dias para ir de portão em portão. O Fantasma de Esparta não é conhecido como assassino de Deus à toa, galera, não. Desde que ele começou a jornada dele depois de ter sido forçado a matar... Ó, eu vou chutar aqui, eu não vi o vídeo, tá? Eu não sou tão bom quando o assunto é Bleach. God of War eu entendo, porque joguei os jogos, zerei os jogos. 1, 2 e 3. Mas... cara, vou chutar. Acho que o Kratos vai ganhar. Acho que ele vai ganhar. Família pelo deus Ares, ele não poupou não esforço para mostrar rapaziada. Que ele estava disposto sim a fazer os deuses comerem o pão que o diabo amassou, literalmente, né? O Kratos tem uma força simplesmente absurda. E isso ele mostrou várias vezes. Só com a força dos braços, ele conseguiu evitar ser esmagado pelo titã Atlas, sendo que o Atlas tinha sido condenado a segurar nada menos que o peso do mundo. No God of War 3, quando ele estava na palma da mão de outro titã, no Cronos, o próprio titã tentou esmagar o Kratos como se fosse um mosquito, né? Mas o Kratos simplesmente impediu isso só com a força dos braços e das pernas dele. E toda essa força também se reflete nas várias batalhas que ele tem, nas batalhas diretas, 1 a 1. Ele foi responsável por matar diversos deuses. A gente tem Ares, Hades, Hélios, Poseidon, vários outros. Sendo que o Poseidon, na forma base, já conseguiu empurrar para fora do Monte Olimpo um titã totalmente feito de rocha. E qualquer um que já tenha jogado God of War sabe que cada titã daquele é realmente muito grande. O Godzilla seria um bichinho de estimação ao lado do titã daqueles. Olha... pô, deu vontade de jogar God of War de novo, mano. Deu vontade. Só que eu não tenho um console, né? Eu vou ver se eu consigo baixar no PC. É isso. Mas é claro que não dá pra falar do poder destrutivo do Kratos sem dar um certo destaque para a arma mais poderosa dele, que é a espada do Olimpo. Essa espada, galera, ela é tão poderosa, Zeus usou essa espada para matar todos os titãs durante a Titanomáquia, onde só o Atlas, Cronos e o Tífon sobreviveram, só que foram condenados a fardos eternos, né? Velocidade. Como combinado, eu só vou considerar os equipamentos do God of War 3. Então é justo pensar que o Kratos vem para essa luta com as botas de Hermes, que dão para o Kratos exatamente a habilidade de se locomover bem rápido. Quando ele usa a habilidade dessas botas, ele chega simplesmente a deixar um rastro de fogo no chão. Além disso, quando ele investe nos inimigos com essa habilidade, todos os inimigos em volta dele se movimentam em
slow motion, câmera lenta, né? O que mostra o quão rápido o Kratos fica quando ele utiliza as botas de Hermes. E mesmo sem essas botas, ele já mostrou que tem velocidade e tempo de reação bastante suficiente para bloquear e esquivar dos relâmpagos do próprio Zeus. Já o Kenpachi não tem exatamente feitos calculáveis que a gente possa usar para dar uma precisão exata da velocidade dele, ok? Mas a gente pode, ao menos, dizer que ele tá... Mas ele já era mais rápido que o Ichigo nessas fases aqui, não? Ou tão rápido quanto o Ichigo que enfrenta o Byakuya. Pode-se dizer que ele é mais rápido, não é? Escalada a velocidade do Ichigo, por exemplo, tá bom? Sendo que a gente já deu aqui uma boa ideia da velocidade do Ichigo no nosso vídeo sobre 7 protagonistas de animes mais rápidos que o Naruto. Você pode conferir clicando nesse card aqui. Resistência. Além de resistir sem o menor problema aos golpes do Ichigo, o Kenpachi aguenta bem o dano que ele leva. E isso fica claro a partir do momento em que ele mesmo arrancou o próprio braço. Lembra quando ele... Então, Maria, eu também, tipo, pô... Esse nome é difícil, tá ligado? Tipo, Iwate. Aí, tipo, a galera veio me crucificando, tipo, sendo que o nome já é difícil. Aí depois que eu fui ver que era o Yurrabarra. Mas convenhamos, Iwate é bem mais bonitinho que Yurrabarra, pô. Feio demais o Yurrabarra. Yamamoto que toda sereitei com sua bancai, isso foi foda demais. O 3 é massa demais. Então, o que eu zerei mais rápido foi o 2. O 2 eu, tipo, tirando aqueles vídeos que ficam... meio que como obrigatório de você ver ali, pulando esses vídeos eu zerei em 5 horas, 5 horas e 20 minutos. Você prefere personagens muito bem explorados profundamente em um único arco como Sasori e Pen, ou personagens com a história bem mais diluída em vários arcos como Obito e Itachi? A segunda opção, mano, com certeza. Com certeza. Destruir o meteoro, eu falei agora? Pois é, a destruição do meteoro causou essa explosão. E adivinha quem estava bem no centro dela? Exatamente, o Kenpachi. Mas é claro que o Kratos não fica muito atrás, né? Não mesmo. Porque ele não se tornou um matador de Deus sem tomar dano. Tem que ter levado vários no caminho. Para começar, o Kratos já sobreviveu após ser empalado por uma pilastra jogada por ninguém menos. Rapaz, isso aqui foi forçado pra caramba, na moral. Que o próprio Ares. O vigor físico dele é tão absurdo que ele escalou por 3 dias consecutivos a montanha onde estava o templo de Pandora. E olha que a montanha estava nas costas do próprio Cronos. E analisando assim friamente, dá pra gente perceber que God of War 2 e God of War 3, na verdade, são tudo a mesma história, né? O que significa que depois que o Kratos fugiu do mundo dos mortos, depois de ter sido morto pelos Zeus, ele matou vários campeões, como Hércules, Perseu, Teseu, ele matou o Kraken, matou as irmãs do destino, voltou no tempo para salvar os titãs serem mortos pela espada do Olimpo, escalou o Olimpo, né? Matou Deus, matou titãs, matou Zeus, tudo isso na mesma aventura. E mesmo depois dele se auto-empalar com a espada do Olimpo, o jogo seguinte mostra que ele sobreviveu àquele ferimento e acabou indo viver na mitologia nórdica. Versatilidade. Será que explica essa parada aí, rapaziada? Como que funciona essa parada dele pra mitologia nórdica? Tipo, é outro universo? É outra terra? O que é? É no mesmo planeta, só que em outro continente? Eu não sei, tipo, eu joguei 1, 2, 3, mas o 4 eu vi só algumas gameplays e não saquei essa parada. Me expliquem aí. Se vocês pegaram essa visão aí, me passem essa visão aí. Um cara muito versátil. Com ele é tudo na base do poder bruto e habilidade de luta. Mas é justo falar um pouquinho da espada dele, o que na verdade é uma extensão do poder espiritual do Kenpachi. Quando ele usa o poder total dele, essa espada se torna basicamente uma peixeira gigante. Além disso, o tapa-olho do Kenpachi, na verdade, é um tipo de demônio que basicamente serve como um parasita que se alimenta do poder do próprio Kenpachi. Isso porque ele é tão poderoso que se ele usar o poder total, ele não se diverte lutando. Mas vale a pena lembrar que quando ele usa o Bankai dele, ele sofre com a pressão do poder dele. Tanto que foi isso que levou ele a perder um dos braços. Falar da versatilidade do Kratos é falar basicamente da experiência em combate, magia e armas, né? Ele lutou diversas guerras, matou todo tipo de criatura mitológica, ele enfrentou um panteão inteiro. A arma mais comum dele são as lâminas do Exílio, que são um par de espadas lá que ele manipula com corrente, mas ele também pode usar as lâminas de Hades, que funcionam de forma semelhante, só que possui o poder de roubar almas. A cabeça de Ares produz uma luz tão forte que cega qualquer um que olhe diretamente para ela. Os cestos de Nemeia aumentam a força dos socos do Kratos. O arco de Apolo permite... Aqui vai aquela perguntazinha marota que não quer calar. Onde é que ele bota todas essas ferramentas? É aí que tá. Será que ele usou alguma magia pra poder diminuir essas paradas? Porque
Não faz sentido. O Kratos atira dezenas de flechas bem rápido, até tirar uma flecha com poder carregado. O chicote de Nemesis, que foi dado para ele pelo Hefesto, tem o poder de eletrocutar os inimigos, e ele também pode invocar uma magia chamada Exército de Esparta, que basicamente cobre todo o corpo do Kratos com escudos, em seguida ataca todos os inimigos em volta, né? Mas isso é mais útil contra uma multidão do que contra um inimigo só, um único inimigo. Ok, agora eu acho que a gente já tem o que a gente precisa para definir o vencedor dessa treta. O vencedor dessa batalha mortal de hoje é... Tem a animaçãozinha, né? Legal. Animaçãozinha sempre da hora. Estava esperando por você. Ouvi dizer que você é o cara que está matando deuses. Aposto que você iria me conceder uma boa luta. Não tenho interesse em lutar com você. Saia do meu caminho. Como um ato de generosidade, deixarei que você dê o primeiro ataque. Esse é o meu último aviso. Pode vir! Isso vai ser mais interessante do que eu pensava. Da hora, mano. Nossa. Acho que já me aqueci o suficiente. Qual que é o auge do Kratos também? É ele no God of War 3 ou nos próximos, posteriores, da mitologia nórdica? Ken-chan, o que você tá fazendo? Protagonismo até aqui. Yashiro? Você só tá começando. Vamos, levanta. Não há ninguém que você não possa cortar, Ken-chan. Esse é o poder que todos chamam de... Agora vai azedar, hein? Pô, a espada do Olimpo vai ganhar, pô. Como ele ainda está? Falei que o Kratos vai ganhar. Galera, não tem como, eu... Pô, quero ver os argumentos dele, tá? Mas eu vou ler os comentários de vocês agora. Iwate. Naruto Baryon vs Jura, quem venceria? Acho que o Naruto Baryon venceria, tá? Goku vs Vegeta. Reage Goku, Saitama, Vegeta vs Hulk, Superman, parte 4. Cara, pode ser que eu deixe pra outra live essa reação aí, porque deve ser enorme também, né? Enorme. Vou dar um pouco de prioridade pra outra rapaziada aí também. Na próxima live, talvez. Deve ser uma dimensão, sei lá. Então, eu queria saber. É outro universo. Cada mitologia existe em sua própria realidade. Sério? São mágicas. Boa. Mas aí o Peter botou umas habilidades que o Kratos, que ele tá considerando que ele não tem. No caso, o Kratos não tem algumas habilidades aqui, né? Mas ele não usa todas essas armas ali no God of War 3? Então seria justo ele considerar tudo. O jogo mostra que o Kratos pode fazer aparecer e desaparecer suas armas. Tem uma cena que ele faz aparecer a lâmina do Olimpo do nada. Provavelmente é um poder dele. Ah, sim, saquei. Não sabia. A maioria ele perde ao longo dos jogos. Só já raparigas, viu? Cara, eu já vi essa dublagem aqui, mano. Demais. O auge deve ser o 3. Também acho que pode ser o 3, não sei. Já vi vídeo de pessoas falando que era o
o da mitologia nórdica, mas sem nenhuma explicação. É o da mitologia. Aí, ó. É o da mitologia nórdica? Sim, é o God of War 3. Kratos tem acesso à esperança que upa ele absurdamente. É o 3 ou é o 4? Boa noite, Vande Santana. Tamo junto. Sasuke versus Shanks tem que ser reagido. Tem luta disso aí? Sabia não, hein? Então, mundo dos animes, na próxima live eu faço esse react aí, mano. Prometo pra você. Eu não esqueci, mano. Tipo, tanto é que eu reagi nessa live a Saitama versus Goku, porque eu, tipo, lembro dos seus comentários. Eu lembro de geral que comenta nos meus vídeos. Geral que tá pra somar, né? E aí, Isaac? Voltou, mano? Voltou? Não, é outro Isaac. E aí, mano? Fala comigo, fala. Pô, esse mosquito aqui tá me incomodando, mano. Mas tá bom. É uma Funimation? Pois eu vou procurar aqui. Me dá um oi aí. Salve, mano. Oi, tamo junto. Boa noite. Qual elemento nos jutsus você acha mais poderoso? Pior que assim... Não sei, cara, te dizer. Porque todos têm uma propriedade única, né? Eu acho da hora as junções. Keki Genkai, Keki Tota. Entende? Qual time você torce? Adivinha, pela minha cara, que time que eu torço? Não vale zoar, hein? É sério. Nem o Saitama conseguiu vencer o Mosquito, Emanuel. Boa sorte. Então, tipo, pô, limpei meu quarto ontem, tá limpinho. Limpinho. Tipo, se bem que o Mosquito não tem disso, né? Goku Instinto Superior Completo venceria a Kaguya? Sim. Vi uma análise de que ele seria derrotado pelo Mugen Tsukuyomi. Não acho que ele seria derrotado pelo Mugen Tsukuyomi, não. Acho que ele vence antes dela chegar a usar isso aí. Ah, ela é imortal? É. Ela poderia vencer? Poderia. Ela poderia com os hacks, tá? Por exemplo, a gente sabe que o Gojo não se compara com o universo de Naruto, mas ele consegue fazer frente por causa dos hacks dele. O que são os hacks? São técnicas complexas que são extremamente difíceis de se lidar. É isso, basicamente isso. Então, tipo assim, a Kaguya tem essas técnicas. Se o Goku vacilasse, ele poderia até perder. Pelos ossos dela, que não nega a durabilidade, não importa como forte ele seja fisicamente, ele vai ser acertado. Ela tem também essas Gudodamas, embora ela use uma gigantesca, ela pode usar menores. E tem o Mugen Tsukuyomi. Mas eu acho que... ela mesmo sendo imortal, ela pode ser nocauteada, por exemplo. Ele pode fazer isso com ela. Descer ele a porrada. Você é Fluminense, né, Emanuel? Não sou, mano. Não sou Fluminense. Botafogo também não. Mizukage são os únicos caras que não tem panelinha. E o clã Rozuki é subestimado. Gengetsu e Mangetsu. Concordo com você. Eu acho o elemento raio um absurdo. Ah, nesse sentido, sim. O elemento raio tem a Flash Kinda, tem o Kirin. Tanto faz, Kaguya Imortal, é. Tem isso também, né? Se bem que ele tem um teleporte, né, Lara? Ele pode sair com um teleporte. Bora ver aqui os argumentos do Peter aqui. Não, sou Fluminense não, pô. Sou Fluminense não. Não sou Fluminense não. É outro time. Eu amo o Kenpachi, todo mundo sabe disso. O Kratos saiu vitorioso hoje por pouco, mas saiu. Mas, Peito, você não disse que o Kenpachi é o seu personagem favorito? Sim. Meu time tem a torcida que mais vibra em todo o Brasil. Todo jogador que jogou contra esse time falou bem. Falou que, tipo, o mais insano dessa torcida, desse time é a torcida. Eu digo, e ele é, realmente. Mas desde quando o favoritismo é critério? Mas se eu usasse isso, ele ganhou porque ele é meu personagem favorito. Sola não, eu sou flamenguista, nem por isso desculpa. eu acho que o Flamengo, pô, ganhou em Barcelona, não é isso. Bom, se bem que eu não sei, nessa eu não sei. Mas enfim, é isso que fanboy Mequetrefe não consegue entender. Analisar uma luta, às vezes, significa dar a vitória pro personagem que você gosta menos. Com isso, inclusive, você honra o personagem que você gosta. Você tira esse teu lado de fanboy e tá realmente analisando. A gente não tem que gostar do personagem só porque ele é poderoso ou não poderoso, né? Você pode gostar do Homem-Aranha, o Homem-Aranha jamais vai vencer o Superman. Você que tem Kryptonita, então não tem a ver com o poder o seu gosto pelo personagem. Analisando o combate em si agora... Peter, mas se você pega, por exemplo, a fandom de Naruto hoje em dia, e você que tá me assistindo, você sabe, a galera vai muito pelo gosto. Esquece de analisar e, tipo, tenta distorcer as coisas pra poder, tal personagem ganha porque é narrativa, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Agora, né, a gente viu que o Kratos
é rápido bastante para reagir aos relâmpagos do próprio Zeus. Isso ainda em God of War 2. Mas aqui a gente constatou que o Kenpachi é mais rápido que o próprio Ichigo. O Ichigo já realizou uma viagem que normalmente duraria uma semana inteira, mas ele fez isso em 9 horas e 15 minutos. Como essa citação foi feita pelo Kirinji, então provavelmente ele estava se referindo à velocidade dos compassas dele, como, por exemplo, o Ichibei, né? Então, o Ichigo deveria ser pelo menos 18 vezes mais rápido que o Ichibei. E como o Ichibei cruzou 1000 ri, que equivale mais ou menos 3.900 quilômetros em menos de 1 segundo, então o Ichigo deveria ter por volta de 513 milhões de quilômetros por hora. Nossa, Isso é quase muita metade coisa, da velocidade mano. do som. Ok, ponto pro Kenpachi nessa. A força bruta do Kenpachi realmente é algo acima da média para os padrões de Bleach. Mas, galera, o Kratos pagou com as próprias mãos um golpe do Cronos, né? Sendo que o Cronos carrega nas costas uma montanha, sendo que essa montanha contém o próprio Templo de Pandora. Ó, eu lembro do jogo, não tem um feito que ele pega, tipo, ele empurra uma parada que tem o peso de universos, ou, tipo, do mundo todo, não é algo assim? Eu não lembro agora ao certo o que é, mas o Kratos ele tem uma força absurda. É como se o Kratos escalasse o Monte Everest e o próprio Monte Everest fosse simplesmente a mochila de um monstro gigante. Então, sim, na força bruta, a vantagem é do Kratos. Tá certo que o Kenpachi sobreviveu à explosão do meteoro gigante que ele destruiu lá, né? Beleza, a gente falou isso. Mas o Kratos sobreviveu à explosão do próprio Ares, que era muito maior. E no jogo mais recente, a gente pôde ver lá que o Kratos... Aí eu não sei, tem como não? Tem, pô. Quando o Hagoromo ele invoca a geral lá da dimensão da Kaguya, ele usa um Kuchiyose, né? É dito na obra de Naruto que o princípio é o mesmo do teleporte. E vice-versa, são os mesmos princípios, Lara. Depois, ó, isso aí é dito... É no Databook que é dito isso aí. O Databook menciona isso aí. Depois confere lá. Grêmio, não, pô. O Grêmio não tem a melhor torcida, não, hein? Nesse sentido de vibrar, não. Ouvi dizer que a Sarada vence alguns Kages de Naruto. Acho um absurdo e superestimada. Concordo com você. Não, Cruzeiro também não. Não, Cruzeiro não. Sasuke tinha Katon, Raito, Naruto tinha que ter um Futon e Doton. Ele tem o Futon e Doton. Isso é mostrado em Boruto. Não é Grêmio. Teve um que acertou, não vou citar quem foi. Mas teve um que acertou. Emanuel, qual o seu Hokage favorito? Hashirama ou Minato? Quem você mais curte dos dois? Complicado. Porque eu gosto dos dois. Goku gosta de assolar Kaguya com diferença baixa. Não precisa ser ele God, não. Se ele conseguir nocautear ela e não brincar, tipo, como ele sempre faz, ele ganha rápido da maioria dos personagens, assim, que, tipo, tem poderes pé no chão, saca? Sem ser exagerado. Manuel, Demon Slayer, o filme tá vindo até o final. Vai ser bom, hein? Cara, eu vou assistir, ô Maria. Vou assistir. Eu gosto do Itachi e sei que ele apanha pra muitos. Pois é sensata. Você é sensata. Eu vou pela lógica. Exemplo, que Sami perde pro Jiraiya. Então, tem a lógica, né? Mas eu gosto de analisar feitos também, igual o Peter tá fazendo no vídeo aqui, saca? Os 9 reinos o Kratos pega. Então, 9 reinos, mano. Qual que é a extensão desses 9 reinos? Corinthians, né, Emanuel? É, mano. É a torcida que mais vibra. Tipo, Romário diz isso. Tipo, tem outros caras que enfrentaram o Corinthians que também afirmaram isso. Acho que o Zico, não lembro se é o Zico. Bahia não, mano, tá de sacanagem. Quais são os top 3 Hokages, Emanuel? Não diz. Não sei, diz aí o seu ranking. Top 3 em questão de poder e quem realmente são os mais poderosos. Naruto, primeiro. Hashirama e... Pô, complicado, hein? A terceira posição. Terceira posição é complicado. Eu iria de Tobirama ou Minato. Um dos dois. Manuel, qual vai ser o seu próximo vídeo? Cara, eu não posso explanar qual vai ser meu próximo vídeo. Entende? Porque a galera tá, tipo, me copiando a roda aí. Tem uma galera da gringa que tá copiando muito. Então eles podem lançar primeiro que eu. Madara Rikudo versus Frieza Guden. Quem vence? É como eu falei, a mesma parada da Kaguya, entendeu? Tem várias vertentes aí. E eu acho que o Frieza vence pela escala de poder, mas o Madara tem hacks pra ganhar também. O pessoal fala dos 9 reinos por causa da Yggdrasil, que sustenta os 9 reinos. Porém, quando o Kratos gira o templo com a Yggdrasil, a própria Freya diz que é só uma representação e não o universo em si.
Mas essa representação não seria, tipo... Não teria, tipo, uma dificuldade grande também? Ou não faz sentido? Bora terminar aqui o Kratos vídeo do acabou Peter. ganhando um tipo de habilidade de regeneração. Então, sim, ele poderia tolerar mais dano do que o próprio Kenpachi. Mas, no fim, por mais equipamentos que o Kratos tivesse, talvez o poder bruto do Kenpachi, sem o tapa-olho, tornaria a variedade de magias e de equipamentos que o Kratos tem, né? Como meros detalhes, tipo, não ia funcionar. Então, a grande verdade é que a luta seria definida pelo puro e simples poder. Mas mesmo todo o poder da energia espiritual esmagadora do Kenpachi não daria conta do poder absurdo que o Kratos pode tirar da espada do Olimpo. Galera, a espada do Olimpo tinha um poder tão devastador que matou quase todos os titãs da Titanomáquia. Então cada um desses titãs já tinha tamanho bastante para carregar uma montanha nas costas. Só para vocês terem uma pequena ideia do que eu estou falando, ok? A maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, foi escalado em 12 horas por uma pessoa comum, usando equipamentos de alpinismo, né? Enquanto o Kratos, que é um espartano extremamente bem treinado, levou 3 dias para escalar a montanha nas costas do Uma Cronos. diferença muito Ou grande seja, mesmo, essa mano. montanha tem no mínimo 6 vezes aí o tamanho do Monte Everest. E a espada do Olimpo matou dezenas de titãs muito maiores. Isso é pura escala de poder. E é aqui que o Kratos ganha de lavada. Mas, Peter, como é que o Kratos conseguiria enxergar o Kenpachi? Bleach deixa claro que seres humanos sensitivos, que são aqueles que podem enxergar espíritos, conseguem ver Shinigamis. E o Kratos vê espíritos no God of War 2, durante a luta lá contra o Rei Barba. Ele também vê os espíritos no Chains of Olympus. Enfim, tem várias cenas onde o Kratos não só vê, como também mata espíritos. Não, esse argumento aí de não ver os personagens de Bleach é tosco, porque quando você faz uma comparação, você tem que usar equivalência de universos. E, obviamente, um personagem vai ver o outro. Mas, Pedro, o Iwatch era um cara que podia destruir o planeta. O Kenpachi não pode ser comparado a ele? Não, isso não tem nada a ver. O plano do Iwatch era destruir o mundo, causando um desequilíbrio, né? Entre o mundo físico e o mundo espiritual. É como se o mundo fosse um prato de comida girando em cima de um graveto. Se o prato ficar pesado demais de um dos lados, ele cai. Então, não. O Iwatch não destruiria o mundo com o poder dele, mas sim sabotando o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então, o resultado disso é que os dois são guerreiros realmente ferozes. O Kenpachi tem vantagem em velocidade, mas o Kratos tem vantagem em força, resistência e poder bruto. E por isso a vitória da Batalha Mortal de hoje é do Kratos.